Boa noite, pessoal. Começa agora com quase não, com 21 minutos de atraso, o Léo Estopa ao vivo de hoje. E hoje que eu planejei chegar na hora certinho, eu até programei a transmissão. Aí minha internet fez questão de fazer hora com a minha cara, problema para lá, problema para cá, mas agora funcionou. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações e eu queria começar comentando um comentário que eu achei que foi o mais engraçado. Eu fiquei muito triste que no final das contas o Chocoprint falou e podou ele, mas eu achei tão legal esse comentário, tão simbólico. Olha que interessante. Trazer para vocês é o comentário do Um Corpo Saudável, que eu costumo dizer, um corpo saudável e uma mente podre, que é um seguidor, obviamente, de direita, que está ansioso e desesperado para a live começar. E aí, enquanto vocês compartilham para a gente aumentar o alcance, eu pergunto para vocês, o que faz o corpo saudável ficar tão ansioso e tão desesperado para a live do Leonardo Estopa começar? O que faz um seguidor e eleitor do Bolsonaro acompanhar essa live todas as noites e tá tão ansioso aí para a live começar? Ele não consegue respostas para as dúvidas dele lá do outro lado. Ele pode até fazer como um Delgado, passear pelo Crystal Vox, mas o Crystal Vox não responde as dúvidas que ele tem. E uma das dúvidas que nós vamos conversar hoje, um corpo saudável, é o que vai acontecer quando o seu corpo deixar de ser saudável e você não tiver mais dinheiro para poder comprar alimentos porque você não conseguiu ficar rico e a reforma da Previdência não te deu condições de se aposentar. Então, pessoal, vamos, por favor, compartilhar para aumentar o alcance. Eu peço mais uma vez desculpas pelo atraso, deixa eu liberar aqui os comentários. Muito obrigado, galera. Chocoprint BR falando aqui, vamos compartilhar no Facebook. Lembrando, eu não estou mais transmitindo no Facebook por causa daquela questão do Facebook sanguinariamente decidido em exterminar as minhas transmissões e tirar a página do ar, e eu cheguei à conclusão que não dá para poder transmitir mais no Facebook. Deixa eu agradecer também o pessoal que está aqui no Leonardo Estopa. Muito obrigado, pessoal, que está participando no canal Leonardo Estopa. Queria agradecer a Tatiana que manda boa noite aqui. Te adicionei aqui, Tatiana, agora que eu te vi participando aqui, eu te coloquei aqui no hall dos moderadores e eu queria... agora que eu tô vendo, eu só tô acompanhando, tô tentando acompanhar de um lado aqui. Agora sim, eu consigo ver como é que tá funcionando nos dois canais, então muito obrigado. Canal de Estopa de um lado, deixa eu ver se esse aqui então é o Leonardo Estopa. Agora sim, eu consigo ver isso, agora eu consigo ver os dois canais. Então vamos compartilhar para aumentar o alcance. Nelson Júnior manda um abraço. Tatiana manda boa noite a todos. E só para explicar para vocês, pessoal, eu deixei até um aviso. Eu não sei se o aviso foi encontrado por vocês, que eu deixei o aviso no canal, que eu estou passando por uma gripe dessas repentinas. E ontem eu estava com muita dor de cabeça, eu tomei muito remédio, eu ia chegar aqui a ficar delirando. Eu falei, não vou tentar fazer a live delirando, não. Aí eu deixei um aviso que eu não faria a live ontem por causa disso. Mas eu não sei se eu acho que isso certo seria se eu tivesse colocado uma reprise, né? E o Pedro de Leon pergunta se eu vejo os dois canais. Sim, Pedro, agora eu estou exatamente, o canal que está aqui na tela é exatamente o canal que você está participando. Eu fico alternando aqui entre os dois canais e eu peço para vocês que já são inscritos em um canal que se inscrevam também no outro. Isso dá para gente condições de emitir para vocês aí, enviar as notificações. Quando um canal não enviar a notificação, o outro canal consegue enviar a notificação. E eu queria pedir um corpo saudável, desculpa aí, um corpo saudável, por você ter sido cortado aí pelo Chocoprint BR. Não corta não, Chocoprint, o corpo saudável está com a gente aí constantemente,
participando e ele já está quase do nosso lado. Olha que interessante, um corpo saudável está quase conseguindo curar a mente. Então não deixa ele escrevendo as loucuras dele aí. Inclusive hoje eu convido vocês, eleitores do Bolsonaro, para a gente participar dessa conversa sobre a reforma da Previdência, porque essa conversa eu acho que ela é importante e eu peço, inclusive, para as pessoas que são a favor da reforma da Previdência, que se manifestem aí, porque o que eu tenho percebido, infelizmente, é que algumas pessoas, elas estão a favor da reforma da Previdência só porque elas imaginam que ser contra a reforma da Previdência é ser petista. Então hoje está mais ou menos assim, as pessoas estão desesperadas no sentido de defender a reforma da Previdência para o PT não ganhar. Mas não, peraí, será que você acha mesmo que os deputados e senadores do PT precisam de se aposentar como um trabalhador que ganha 1 salário, 2 salários mínimos? É a pergunta básica, porque tem muitas pessoas que hoje estão achando que vão prejudicar deputados e senadores do PT votando a favor da nova Previdência. Mas será que realmente vão prejudicar os deputados do PT? Então o Tony Conceição está falando aqui. Eu sou a favor. Eu já imaginava que você era a favor, Tony. Afinal de contas, o Bolsonaro é a favor, então você é a favor. Mas eu queria começar te falando, Tony Conceição, que o Bolsonaro era contra. No momento que apareceu o caso Queiroz, o Bolsonaro mudou de ideia, mas ele era contra. Mas enquanto você, Tony Conceição, escreve pra gente por que você é a favor, eu peço pro Tony Conceição, escreva por que você é a favor da reforma da Previdência e a partir disso a gente começa a conversar sobre o assunto. É muito importante a gente entender por que alguém é a favor da reforma da Previdência e isso até dá pra gente uma oportunidade de falar sobre o assunto. Então, se você que é eleitor do Bolsonaro, você, um corpo saudável, você, Tony Conceição, ou de repente outras pessoas que estão aqui, que são do Sérgio Moro, que são do Bolsonaro e são a favor da reforma da Previdência, se vocês puderem escrever o motivo pelo qual vocês são a favor, eu vou pedir só que vocês escrevam tudo em caixa alta e comece com sou a favor. E o Tony Conceição fala, tem nada a ver com Bolsonaro, stop. Então, Tony Conceição começa assim, sou a favor, tracinho e explica o porquê. Porque aí eu consigo identificar nos textos que estão subindo aqui. Mas escreve tudo em caixa alta, sou a favor. Quem for a favor, escreve sou a favor e escreve porque é a favor, que eu vou tentar conversar com vocês aqui para a gente chegar num acordo, porque quem sabe vocês até conseguem me convencer e eu passo a ser a favor da reforma da Previdência. Eu estou disposto a mudar de ideia se vocês trouxerem aí um argumento que justifique o porquê vocês são a favor da reforma da Previdência. Enquanto isso, vamos falar dos escândalos relacionados ao Sérgio Moro. E a gente tem, as pessoas estão comentando aí, essa questão da nova capa da Veja. Veja aponta novos crimes de Moro. Em parceria com o site Intercept, a revista Veja traz novas irregularidades cometidas pelo ex-juiz, atual ministro do governo Bolsonaro. De acordo com a publicação, diálogos inéditos revelam que Sérgio Moro desequilibrou a balança em favor da acusação nos processos da Lava Jato. Sim, isso é a parte que todo mundo sabe, né? Ele realmente desequilibrou. Deixa eu trazer para vocês aqui. Nova parceria do site The Intercept. Autor, e deixa eu até corrigir aqui, porque quem trouxe pra gente isso foi esqueci, mas é The Intercept, porque tem aquela questão lá da pronúncia, né? Então é The Intercept. The Intercept. Autor da divulgação de vazamentos de conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, a revista Veja entra de cabeça na primeira publicação sobre o caso. A capa traz Sérgio Moro e a manchete: Justiça com as próprias mãos. Diálogos inéditos mostram que Sérgio Moro cometeu irregularidades, desequilibrou a balança em favor da acusação nos processos da Lava Jato. Completa o subtítulo. Fazem parte ainda do grupo de veículos de imprensa que publicaram a Lava Jato: a Folha de São Paulo, a Band News,
com o jornalista Reinaldo Azevedo. A última publicação foi no domingo 30 e trouxe diálogos entre procuradores que revelam a desconfiança do MPF em torno da delação do empresário Léo Pinheiro, da OAS, que serviu como base de acusação contra o ex-presidente Lula. Hoje eu vejo pessoas como os eleitores do Bolsonaro falando coisas do tipo... eleitores do Bolsonaro falando coisas do tipo, não, o Léo Pinheiro está confirmando as delações. É claro que o Léo Pinheiro vai confirmar as delações, porque foi aquela estrutura de delação que fez que foi aquela estrutura de delação que fez que o Léo Pinheiro conseguisse ir para casa, né? Deixa eu ver aqui os comentários que estão chegando aqui. E deixa eu trazer, eu vou, inclusive, pessoal, eu quero falar com você sobre as teorias que estão sendo apresentadas para justificar a reforma da Previdência. E além de falar sobre essas teorias, obviamente eu vou falar sobre o meu ponto de vista do porquê que mesmo com essas teorias eu não concordo com essa questão da reforma da Previdência. Então vamos lá, Tony Conceição traz. Poxa, Estupa, tu é um cara inteligente. Cara, são 6 aposentados para cada 3 trabalhos. Em matemática simples, a conta não fecha. Olha, Tony Conceição, hoje não. Hoje nós temos uma situação na qual, veja bem, importantíssimo isso, tá, Tony Conceição? A Previdência, ela é custeada de forma tripartite. Tripartite significa que trabalhadores mais empregadores, mais governo vão pagar a conta da Previdência, tá, Tony Conceição? Agora, uma coisa que é muito importante. Ponto 1. O dinheiro que é injetado nos mais pobres, eu não estou falando de privilégios, eu sou contra a retirada de todos os privilégios, o que significa que eu sou a favor de uma determinada reforma da Previdência, desde que ela não toque nos mais humildes. Então, uma reforma da Previdência que tire o direito das dondocas, que são filhas de policiais que não se casam para manterem o direito do benefício previdenciário, para mim essa Previdência pode ser tirada. Eu tenho lá minhas dúvidas a respeito de situações relacionadas à acumulação de 2 aposentadorias, mas o que eu estou falando nesse momento, Tony Conceição, é que mais de 90% do dinheiro economizado com a reforma da Previdência é o dinheiro que vai ser retirado dos mais pobres. Então, quando você traz esse ponto, você fala que são mais aposentados que trabalhadores. Isso é uma previsão para futuro. Eles até justificam que a quantidade de trabalhadores no futuro vai ser menor que a quantidade de aposentados. Esse é o primeiro ponto. Justificam isso porque falam que a expectativa de vida no Brasil está crescendo. Mas, com toda a inteligência, Tony Conceição, eu queria refletir com você a seguinte coisa. Primeira delas, a Previdência hoje ela é custeada de forma tripartite. Estado, mais empregador, mais trabalhadores. Isso faz o caixa da Previdência. E essa Previdência esse caixa que seria feito dessas 3 partes, ele não está recebendo dinheiro das grandes empresas que estão sonegando a Previdência porque elas têm um lobby para conseguirem dar tombo na Previdência. Então vamos pensar o seguinte, na situação atual, Tony, a gente tem essa situação em que a Previdência é sustentável, mas eles estimam que no futuro ela será deficitária. O primeiro ponto que eu faço com você nesse momento é: será que vale a pena a gente fazer uma reforma na Previdência agora porque existe uma expectativa de que no futuro ela vai ser deficitária? Esse é o primeiro ponto que eu faço com você. O segundo ponto é o seguinte: nós precisamos entender, Tony Conceição, que todo esse dinheiro da Previdência, ele não é investido em Cuba ou Venezuela. Esse dinheiro é disponibilizado para pessoas que consomem 100% desse valor no mercado. Você já parou para pensar que por mais que possa parecer uma coisa bonita, fazer uma reforma da Previdência, a gente vai tirar dinheiro de pessoas que vão deixar de consumir, o que significa que isso vai encolher ainda mais o mercado? Vamos imaginar que no lugar de pagar uma pessoa com 65 anos de idade a aposentadoria, e aquela pessoa ganharia, por exemplo, R$ 2.500 por mês, aquela pessoa não tem mais condições de trabalhar e ela passa a ganhar R$ 400.
Você já parou para pensar que o mercado local, ele deixa de vender 2.500 para vender 400? Isso acaba gerando uma redução de empregos, isso acaba gerando um problema sistêmico. Isso diminui a arrecadação do Estado. O que eu estou querendo dizer, Tony Conceição, é que, olha, o Estado sabe que ao fazer a reforma da Previdência e tirar o dinheiro lá da ponta da economia, ele vai arrecadar menos dinheiro. No final das contas, para o Estado, o prejuízo pode ser maior com a reforma da Previdência, porque as empresas vão vender menos, por isso a indústria vai produzir menos e por isso o Estado vai arrecadar menos, o que traz para mim uma resposta muito simples. A reforma da Previdência é uma pressão vinda de bancos, não porque a Previdência é insustentável, mas porque os bancos querem o dinheiro da Previdência através da Previdência privada. Esse é um ponto importantíssimo que a gente precisa discutir nesse momento. E aí, uma pergunta que eu vou fazer eu vou fazer várias vezes essa pergunta, tá, Tony Conceição? Olha, nós vivemos num país no qual é muito comum que pessoas, como políticos, façam fraudes contra o Estado e tirem dinheiro do Estado através de corrupção, através de desvio de verba, e eles não se preocupam em quebrar o Estado para eles conseguirem roubar do Estado. Como que você vai conseguir me convencer que existe todo um esforço político e legislativo, né, político no sentido de executivo e legislativo, para aprovar uma reforma da Previdência que vai queimar a reputação dos políticos, por mais que ela fosse necessária, ela é um peso político muito negativo, ela vai queimar a reputação dos políticos, e como é que você consegue me explicar uma coisa dessa, sendo que os políticos estão nesse momento tomando atitudes que vão impactar na vida do brasileiro possivelmente daqui a 20 anos. Vamos imaginar que daqui a 20 anos a Previdência fosse realmente quebrar por causa das expectativas deles. Como que você me justifica que políticos estão sacrificando a carreira política deles nesse momento para que o Brasil não quebre daqui a 20 anos? Olha, você, Tony Conceição, eu te pergunto, você sabe que o Brasil vai quebrar daqui a 20 anos. A Previdência vai quebrar daqui a 20 anos. Mas, se você fizer qualquer alteração na Previdência agora, a sua carreira política está em jogo. Você pode ficar queimado imediatamente e nunca mais ser votado. Pergunta básica que eu te faço, Tony Conceição. Qual que você prefere? A dúvida do Brasil quebrar daqui a 20 anos ou a quase certeza que você não será reeleito? Eu acho que a partir daí você já consegue entender que a reforma da Previdência é um interesse dos políticos, que eles estão ganhando com isso, e dos bancos, que vão ganhar com isso, por isso estão pagando os políticos para que eles votem dessa forma. Porque se não fosse assim, a gente não teria tantas pessoas lutando pela reforma da Previdência para evitar que o Estado quebre, sendo que esse Estado é quebrado por eles constantemente através da corrupção, né? É muito incompatível uma coisa dessa. Josefa Eva da Silva, muito obrigado, Josefa, pelo superchat, que é muito importante pro crescimento dos canais. Eu queria agradecer muito mesmo vocês pelas participações e eu queria trazer para vocês agora o comentário do Faruk Zen. Não vão atrás desse petista manipulador. Se não fizerem a reforma, em poucos anos não vai ter mais verba para pagar os aposentados. Olha, a Fakur Zen, eu te convido a continuar participando da live. Tudo bem, você me chamou de lixo aqui, mas isso não me incomoda. Mas eu vou te perguntar uma coisa, o Fakur Zen. Qual que é a justificativa de você pensar dessa forma? Porque, veja bem, se a gente faz uma reforma da Previdência nesse momento, com a justificativa de que daqui a uns anos não vai ter dinheiro para pagar os aposentados, a gente está vendo alguns deputados e alguns senadores entrando numa discussão política que pode custar a carreira deles nesse momento para evitarem que o Brasil venha a quebrar no futuro. E uma pergunta básica que eu te faço, Zaruk Zen. Você colocaria sua carreira política em jogo hoje? Porque no futuro existe a possibilidade do Brasil quebrar?
Eu acho muito difícil, sabe, Zaruc, porque é o seguinte, nós vivemos num país no qual os políticos fazem obras, olha que interessante, pensa dessa forma. Eu tô te convidando, tá, Zaruc, não é pra ser petista não, você pode continuar falando mal do PT, eu só tô te convidando para pensar com a sua própria cabeça. Olha só, a maioria dos políticos no Brasil, eles realizam obras de última hora de péssima qualidade. Essas obras estragam rapidamente, são os asfaltos, aquelas obras que funcionam só para o período eleitoral, e essas obras simplesmente são destroçadas pelo tempo, mas os políticos estão preocupados só com o período eleitoral. Agora, a gente vê políticos preocupados com um horizonte de 20 anos. E a pergunta que eu te faço nesse momento é muito simples. Você acredita que políticos hoje estariam lutando por ideologia e por convicção por uma reforma da Previdência que vai queimar o filme deles dentro do país, porque por mais que vocês, bolsonaristas, estejam a favor da reforma da Previdência, a maioria do povo não está. Por exemplo, agora tem a revolta dos militares porque estão sendo incluídos na reforma da Previdência, ou seja, ninguém quer estar incluído na reforma da Previdência, o que significa que os políticos estão se queimando. Você acha que eles estão fazendo isso realmente pelo bem do Brasil? Porque, olha, Faruque Zen, vamos imaginar o seguinte, qual que é a responsabilidade que o político de hoje, a responsabilidade seria total, mas na prática, qual que é a responsabilidade que um político de hoje tem para um horizonte de 10 anos? Você pode ter uma responsabilidade para um horizonte de 10 anos com sua família, mas por que eu vou acreditar que um Zé Serra está preocupado com o futuro do Brasil daqui 10 anos? Não, vamos raciocinar. Veja bem, o que vai me convencer que realmente os deputados que estão lutando pela reforma da Previdência estão lutando pela reforma da Previdência para o Brasil não quebrar daqui décadas? Sendo que esses deputados, eles sempre estão empenhados em atitudes de última hora para conseguirem manter no cargo, só para ser reeleito. Então, Faruque Zen, olha, por mais que você se force no sentido de acreditar que realmente a reforma da Previdência ela é necessária para evitar que a Previdência quebre daqui a uns anos, eu insisto em dizer que os privilégios poderiam ser realmente retirados sem sacrificar a população mais humilde. E eu volto a dizer, básico, se você começa a sacrificar as pessoas mais pobres e tenta obrigar uma pessoa de 60 anos, e eu falo porque, olha, eu não tenho 60 anos, eu tenho 40, e eu falo com vocês, existem atividades que eu não posso realizar mais, eu tenho tendinite, e tem coisas que eu simplesmente não posso fazer. E chega um momento que se você tenta forçar uma pessoa de 60 anos a fazer, a coisa começa a ficar insegura, perigosa. O que significa que algumas pessoas não terão condição de trabalhar. O que vai acontecer? Essas pessoas vão simplesmente morrer? Eu te faço essa pergunta porque está muito bonita a discussão a respeito da reforma da Previdência, mas essa discussão não está levando em conta que grande parte da economia vem de pessoas que ganham 1 e 2 salários mínimos. E outro dia eu trouxe aqui, Zaruque Zen, você está muito empenhado em defender a reforma da Previdência, eu vou te mostrar uma pesquisa que você pode fazer. Tá aqui, você vai escrever pirâmide do imposto de renda. Quando você procura por pirâmide do imposto de renda, vai direto em imagens e olha que interessante. Aí você busca essa pirâmide do imposto de renda aqui, eu vou dar um close para que você consiga entender aonde que eu quero chegar com essa pirâmide. Dá uma olhadinha aqui. Isso aqui mostra a renda das famílias brasileiras e é importante que você entenda que quando eu mostro a renda das famílias brasileiras, Zaruque Zen, eu estou falando de todas as pessoas que serão impactadas por essa reforma. Veja bem, essa reforma ela é extremamente covarde com a base da pirâmide. Olha só, até o ponto vermelho, as pessoas serão extremamente impactadas. E veja bem, nós temos 66% das famílias brasileiras vivendo com até R$ 2.034. São dados do imposto de renda.
E basicamente eu te pergunto o seguinte, Zaruk Zen, são essas pessoas que você diz que estão recebendo benefícios? Pergunta básica, são essas pessoas que são os que estão recebendo as mordomias do Estado? Então, basicamente, o que a gente precisa concordar é que como a Previdência hoje ela é custeada de uma forma tripartite, trabalhadores, empresa e Estado, o que a gente consegue perceber nesse momento é os trabalhadores mais pobres sendo adiados para uma situação de receber a Previdência por menos tempo, ou seja, perto da morte, ou então nunca receberem a aposentadoria. Esse é o primeiro ponto. A possibilidade de retirar a exigibilidade da contribuição das empresas, as empresas que estão financiando isso, obviamente, elas querem exatamente isso. E por fim, a situação dentro da qual os empregados percebem que não vale mais a pena confiar na Previdência do Estado, então eles vão partir para a Previdência privada, ou seja, dinheiro nos bancos. Agora, eu pergunto basicamente o seguinte, agora é uma situação que eu pergunto para vocês de uma forma humanitária agora, um pouquinho de pensamento humano. Se nós temos 66% das famílias brasileiras recebendo até R$ 2.034, família, gente, o que significa que tem famílias de 4 pessoas que tem R$ 500 para cada pessoa na casa. Se nós temos 66% das famílias brasileiras vivendo nessa condição, Zaruk, você manda não me escutar porque eu sou um lixo, mas eu te pergunto, essas famílias de pessoas que recebem privilégios, elas vão viver com o quê? Porque são famílias, provavelmente, pessoas que trabalham com atividades pesadas, que não vão conseguir fazer o trabalho que você, que deve ter 16 anos, consegue fazer, não. Então, eu te convido a pensar com sua própria cabeça. Eu não tô falando... E, uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui, tá? Veja bem aqui, Zaruk Zen. O que você fala nesse momento aqui é: não vão atrás desse petista manipulador. Olha, eu não sou petista, nunca fui filiado a partido nenhum. Esse é o primeiro ponto, importante que você entenda isso. E eu vou te dar uma real aqui, cara. As pessoas do PT não estão perdendo com isso. Quando você vê um deputado do PT, um senador do PT lutando contra isso, ele está fazendo a política dele. E eu até te falo mais, tá, Zaruk Zen? Essa parte da minha live que eu sei que os políticos odeiam. Pro político do PT, se a reforma da Previdência for aprovada, para ele é bom. Sabe por quê, Zaruk? Porque aí ele vai lutar contra a reforma nos outros mandatos. O que significa que a melhor forma de garantir mais votos para o PT é a reforma da Previdência realmente passando. Então eu tô chamando vocês que participam dessa live, vocês que participam da live do Leonardo Stoppa, que é uma live... Eu sou tão apartidário que eu tô julgando a real aqui para vocês. Pro político do PT isso é fantástico. Eles estão lutando contra, estão batendo de frente, é obrigação deles, eles foram eleitos para isso. Mas muitos devem estar cruzando os dedos para passar, porque se essa reforma passa, a bandeira de luta contra a reforma da Previdência vai eleger gente da esquerda para o resto da vida. Então não seja bobo. Os políticos do PT ganham com a reforma da Previdência. Os trabalhadores não. Os mais pobres não. Tony Conceição fala, já passou. Não, Tony, vou até falar sobre isso. Vitória Pompeu, eu tenho 63 anos e tenho problema de coluna. Nem para minha família consigo cozinhar. Isso tudo é um absurdo. Então tá aqui, eu falei sobre esse assunto. Muitas pessoas acham que eu estou exagerando, mas tá aqui um exemplo de uma pessoa que traz o caso dela. Então, qual que seria a lógica, né? Tomara que a Vitória Pompeu não esteja nessa situação, obviamente não, mas eu mostrei para vocês uma estatística aqui que é importantíssima. Se nós temos 66% das famílias brasileiras ganhando até R$ 2.000, R$ 2.034, dados oficiais, e se o patrono ou a patrona dessa família entra na idade de aposentadoria, ou então chega a 60 anos, não consegue aposentar, não tem mais aposentadoria por tempo de serviço, aí a pessoa não tem condições de aposentar, o que ela vai receber? O benefício de prestação continuada?
Aí ela vai receber R$400 por mês. E uma família deixa de ganhar R$2.000 por mês para ganhar 400. A tendência natural é que essas pessoas talvez morram. A tendência natural é essa, gente. Vamos cair na real. Você não vai pegar uma pessoa, igual a Vitória falando aqui, ela tem problemas de coluna. Você não vai pegar uma pessoa igual a Vitória, que tem problemas de coluna, e vai obrigar ela a trabalhar mais tempo com a reforma da Previdência. Você vai matar essa pessoa. Isso aqui é a realidade. Então, e o Suzana Mota me corrige. Léo, disse matrona e não patrona. Muito obrigado, Suzana. Eu me perdi aqui agora, pensei. Nem sabia que tinha. Então, a gente vai ter aqui no Brasil um incentivo gigantesco ao suicídio. E hoje eu estava falando mais cedo, um suicídio pode ser perigoso, porque pessoas podem começar a se vingar da família de políticos. Eles podem começar a se vingar de políticos, ou até mesmo, olha, eu não tenho condição de chegar no político, mas aquele meu vizinho que fez campanha do Bolsonaro, o cara vai lá e mata o vizinho e depois suicida. Então podemos levar o Brasil para um caos com essa brincadeira. Mas então, Farouk Zen, o que eu estou te convidando nesse momento, Farouk Zen, é só para uma reflexão. Eu volto a dizer, não pense você que os políticos do PT perdem com a reforma. Isso é o maior erro. É pensar que você está apoiando uma reforma da Previdência que nem o Bolsonaro era a favor, ele só ficou a favor depois que o bicho pegou. Nem o Bolsonaro era a favor. E você me traz essa situação aí, pensando que com isso você está sendo antipetista. Não, você está sendo bobo. Deixa eu agradecer aqui. Vitória Pompeu, não estou, mas também não dá para pagar empregada. Muito obrigado, Vitória Pompeu, mais uma vez, pelo superchat. E nós estamos, infelizmente, numa situação bem complexa. E um corpo saudável fala, estopa novamente tendencioso. Então vamos ver aqui. Estopa novamente tendencioso. A pessoa pode escolher se vai receber 400 aos 60 ou um salário a partir dos 65. É uma escolha, não. Não é um corpo saudável, não é bem assim. Olha, se uma pessoa chegou aos 65 anos com a quantidade mínima de contribuição, aí ela vai receber o salário. E mesmo assim não é 100%. Ela tem que contribuir uma quantidade bem grande para ela receber os 100% do salário. Então, se uma pessoa chega aos 65 anos, tendo contribuído a quantidade mínima, aí ela não precisa de entrar no benefício de prestação continuada. Ela vai ter, sim, o salário, e esse salário vai entrar no fator previdenciário, que me parece que cai, tem que ver de novo, e principalmente porque mudaram um pouco o texto, mas me parece que isso vai cair para 85% do salário. Então, se ela quiser trabalhar um pouco mais, ela pode chegar a 100%. Mas é muito importante você entender um corpo saudável. O seguinte, muitas pessoas no Brasil olham para a realidade da nova Previdência e imaginam que quem não conseguir se enquadrar na nova Previdência é porque é vagabundo. E não é bem assim. Tem muitas pessoas que trabalharam de forma intermitente, que trabalharam de forma, às vezes, informal e, às vezes, trabalharam só para sobreviver. Mais uma vez, eu acho que isso aqui talvez seja a coisa mais importante desse momento. Imaginem o que é uma pessoa ter R$2.000 para cuidar da família. 66% da população brasileira. São mais de 140 milhões de brasileiros. Se eu calculo 66% diretamente, são mais de 140 milhões de brasileiros que estão vivendo nessa situação. E se são 4 pessoas por família, a gente pode imaginar que são famílias que estão vivendo com menos de R$500 por mês por pessoa. E a pergunta básica que eu faço para vocês é, será que essas pessoas tiveram condições de, no lugar de dar comida para a família, será que essas pessoas tiveram condições de contribuir? Porque o benefício de prestação continuada, antes ele ia diretamente para um salário mínimo. Agora ele vai para R$400. Então, o ponto que eu tenho agora é muito simples. Tudo bem, você pode imaginar que quem não participa dessa brincadeira aí é porque é vagabundo e tal. Mas
Vocês já pararam para pensar que o mundo não se resume a São Paulo e ao apartamento de vocês, né, vocês que são aí, que lutam pela reforma, pelo bolsonarismo? Vocês já pararam para pensar que muitas pessoas mesmo, elas às vezes não tiveram condições de contribuir, mas elas contribuíram para a sociedade? Porque muitas pessoas foram exploradas por grandes empresas, geraram riqueza, mas não tiveram uma fatia dessa riqueza. A gente sabe disso. A gente sabe que no interior do Brasil o trabalho escravo é muito comum. Ou seja, essas pessoas estão gerando riqueza, elas só não conseguem acessar essa riqueza. E será que realmente faz sentido simplesmente pagar R$400? Porque como os empresários não passaram para essas pessoas o dinheiro digno, elas trabalharam, geraram riqueza. Mas como os empresários, os fazendeiros não passaram dinheiro digno para essas pessoas nunca puderam contribuir diretamente. Mas elas contribuíram para a sociedade. Né? Deixa eu trazer esse comentário aqui, que isso foi muito engraçado. José Lula Haddad Dávila. 50 pessoas entraram na loja do velho imbecil, colocaram produtos nos carrinhos de compra e no momento do pagamento deu um cheque no valor de R$168 milhões. A dívida do Hang junto à Receita. E o Plenitude Total. Boa noite, Léo. Conheço várias pessoas que ganham salário mínimo. O grande problema é que a discussão a respeito da reforma da Previdência, ela acontece com pessoas engajadas que não têm noção do que é ganhar um salário mínimo, pessoas que estão muito engajadas na política, mas nunca viram pobre de perto. Isso é um grande problema. Agora, deixa eu só trazer aqui um ponto que... Eu vi o Tony Conceição falar aqui que a reforma já passou. Não, pessoal, não é assim não. A reforma não passou. Hoje nós tivemos uma aprovação do texto por uma parte do Congresso. Uma vez que o texto foi aprovado, trata-se aí de uma proposta de emenda constitucional, é uma coisa muito complexa. A gente tem que ter 2 votações na Câmara dos Deputados, 2 votações depois no Senado. O que significa que para passar mesmo, falta um certo tempinho, né? Para passar essa reforma ainda precisa de muita batalha, muita grana, muito dinheiro público que vai estar sendo entregue aí para esses deputados e senadores para que a reforma seja aprovada. Deixa eu colocar a capa da Veja aqui. Para vocês, que algumas pessoas falaram sobre isso. Justiça a todo custo, nessa sexta nas bancas, ou em veja.com. Então tá aqui a capa, né, que as pessoas estão querendo ver aí, a questão da capa da Veja. Se eu vejo se eu consigo trazer para vocês aqui e ler um pedacinho mais uma vez, que eu já cheguei a ler isso aqui. E olha, a leitura é bem interessante, né, ver o Sérgio Moro pesando a balança da justiça para um lado. E ali fala, justiça com as próprias mãos. Diálogos inéditos mostram que Sérgio Moro cometeu irregularidades, desequilibrando a balança em favor da acusação nos processos da Lava Jato. É bem interessante a gente ver que a comunicação social brasileira ela começa a pesar um pouco, né, pro lado, né, começa a bater um pouco no lado do poder econômico. Está bem difícil entender o porquê que isso está acontecendo. Talvez eles tenham percebido que destruíram a economia, mas a gente precisa concordar que as coisas são bem complicadas, né? A gente não sabe como é que vai ficar, o que vai ser negociado, porque tem sempre aquela possibilidade desses veículos estarem negociando alguma coisa. Tem sempre essa possibilidade. Deixa eu... E já tem aqui, ó, as teorias. Antônio de Lima, novo dono da Veja, foi preso pela Lava Jato. Então tem sempre essas teorias, né? O Felipe Neto, ele entrou na campanha contra o Bolsonaro porque o dólar cai com o Bolsonaro e ele não quer que o dólar caia.
né? Ele e parece que a Kéfera, né? Tem sempre uma teoria desse tipo, fulano não gosta do Bolsonaro, tem sempre um motivo, por causa da Lei Rouanet. Aí aparece um cara, eu não gosto do Bolsonaro. Não, ele não gosta do Bolsonaro porque o primo do irmão de não sei o que é do PT. Mas enfim, Ivone gosta e fala, Lava Jato tirou o meu emprego. Bom, é o que a gente está vendo aí. A Lava Jato como sendo destruição. E deixa eu ver a avaliação aqui do Rafael José Lom. Capa enganosa, como de costume. O que o Moro fez foi injustiça com as próprias mãos. Dizer que ele fez justiça, seja por qual meio for, só aumenta a idolatria que os estúpidos têm por ele. Isso faz muito sentido, porque o trabalho que tem sido feito pela Rede Globo é a ideia de que vale tudo se for para lutar contra o PT. E o PT, a Rede Globo vende como sendo a corrupção. Então é mais ou menos assim. Vale tudo se for para lutar contra a corrupção. E esse discurso acaba sendo, né, abraçado aí pelos bolsominions, o que significa que é o que o Rafael José Lom traz para a gente aqui, faz muito sentido, que essa capa ela pode até alegrar aqueles que gostam do ex-presidente Lula, mas essa capa também não vai agredir e nem vai orientar aqueles que gostam do Sérgio Moro, porque essa capa vai mostrar um Sérgio Moro muito decidido a fazer justiça com as próprias mãos, mais ou menos assim, olha, eu quero que o crime acabe, então eu vou dar uma mãozinha para o crime acabar. E por mais que isso seja uma coisa extremamente bizarra sob o aspecto jurídico, no ponto de vista popular isso é muito bonito. E o José Lula Haddad Dávila fala, confirmado, desembargador passou o caso do Lula na frente de 257 processos que estavam na fila do TRF4. Exatamente. 257 processos. É uma coisa bem assustadora, mas, infelizmente, é isso aí que a gente está vivendo. Deixa eu agradecer aqui. E eu estou esperando, pessoal, eu estou esperando quem puder trazer aí. Sou a favor, cortará os privilégios dos mais ricos. Muito bom esse posicionamento seu, Cláudio Tchelos. Sou a favor, cortará os privilégios dos mais ricos. Veja bem, primeiro ponto que a gente precisa raciocinar, quando você fala que cortará os privilégios dos mais ricos. Cláudio, eu queria... Só para te... Deixa eu agradecer primeiro o superchat que chegou aqui do William Lobosco. Muito obrigado, William. Lembrando vocês que vocês podem ajudar meu trabalho também através das doações por contas bancárias. Ele fala, Léo, aqui em Nova Friburgo os bolsominions estão marcando micareta contra o Glauber Braga. Ele é daqui. Obrigado, William Lobosco de Lima. E eu fico imaginando, William, sabe o quê? Eu fico imaginando que aos poucos os políticos já estão simplesmente se adaptando, e eu acho que o que vai acontecer é que o povo brasileiro vai perder completamente a representação dos políticos, porque tem muitos políticos lutando pelo povo e o povo indo nessas micaretas, né, toda essa palhaçada. O que vai acontecer é que os políticos vão simplesmente chegar à conclusão que não vale a pena lutar pelo povo. Tipo, por que eu vou continuar nessa luta, batendo de frente com uma reforma, sendo que eu poderia ganhar 40 milhões apoiando a reforma, eu vou ficar batendo de frente, sendo que esse povo aí tá... esse povo aí tá nessa loucura, né? Então, infelizmente, o que eu tenho visto aí é muita bizarrice desse tipo mesmo. Deixa eu liberar aqui. Bom, deixa eu comentar essa coisa aqui. Cláudio, a melhor forma de convencer um pobre a apoiar a reforma da Previdência é trazendo essa ideia de que a reforma da Previdência cortará os privilégios dos mais ricos. A pergunta básica que eu faço é o seguinte, eles estão reescrevendo a Previdência. Se a intenção era cortar o privilégio dos mais ricos, por que ela está tocando nos mais pobres?
Porque vamos pensar, Cláudio Celos, que realmente existisse uma intenção dessa nova Previdência de... Vamos pensar, eu concordo completamente que poderia ter uma Previdência aí para cortar o privilégio daqueles, como, por exemplo, cumulação de Previdência, né? O cara vai, o Bolsonaro aposenta como pessoa lá aposenta como militar, agora ele aposenta novamente como presidente, vai acumulando aí essas previdências. Eu acho que essas coisas estão erradas, mas a pergunta que eu faço é o seguinte, Cláudio Celos, e eu queria que você explicasse para mim o motivo pelo qual não é assim. Olha, todos os presidentes comentaram a necessidade de uma reforma, e o mais interessante é que todo mundo acha que toda reforma é igual. E você traz uma coisa bem interessante, que é uma reflexão que eu gostaria de fazer, e eu gostaria que qualquer pessoa que fosse a favor da reforma me respondesse isso, e pode ser você mesmo. Por que a reforma da Previdência toca nos mais humildes, se a intenção que conquista as pessoas é cortar o privilégio dos mais ricos? Vamos pensar o seguinte... Seria, como a Previdência está sendo escrita nesse momento, por que eles não escrevem uma Previdência que mantenha os benefícios previdenciários dos mais pobres? Porque, vamos concordar, a tendência natural é que os mais pobres trabalhem. A tendência natural é que os mais pobres trabalhem em situações mais insalubres, que os mais pobres trabalhem em situações mais degradantes com trabalhos mais pesados. Então, pergunta básica, por que eles não fizeram um texto de reforma da Previdência que não tocasse, por exemplo, na faixa de trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos e não tirasse dos trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos os direitos de aposentar por tempo de serviço, por tempo de contribuição, né, aposentar aí, com a idade de 60 anos. Pergunta básica que eu faço, por que eles não fizeram isso? Se você acha que corta privilégio dos mais ricos, a pergunta é, ele corta privilégio dos mais ricos às custas de desgraçar a vida dos mais pobres? E aí eu te falo, Cláudio Celos, os mais ricos não estão sofrendo absolutamente nada com isso. Sabe por quê, Cláudio Celos? Se você pega uma pessoa rica, vamos pensar uma pessoa que ganha 50 mil reais por mês. Né? Isso não é uma pessoa rica, tá, gente? Isso é uma classe média alta. Porque se você pega o dono da Havan, ele deve ganhar 50 mil reais por hora. Então, se você pega uma pessoa que você acha que é rica, Cláudio Celos, a pergunta que eu te faço é, que diferença vai fazer para uma pessoa mais rica a reforma da Previdência? Você acha que você está tirando... Olha, imagina o seguinte, quem pensa que a reforma da Previdência corta privilégios dos mais ricos? Nós estamos falando de pessoas que trouxeram um acúmulo patrimonial ao longo de toda a vida, e são pessoas que chegam na idade de aposentadoria, Cláudio Celos. Essas pessoas chegam na idade de aposentadoria com 20 imóveis, com muito dinheiro rendendo no banco, né, muito patrimônio, e aí essas pessoas têm de renda daquilo que elas acumularam, coisa aí de 50 mil reais em diante. E a pergunta que eu te faço nesse momento é, você está disposto a retirar a previdência de uma pessoa para a qual a previdência não vai fazer diferença nenhuma? Então você acha que você está prejudicando, por exemplo, um juiz de direito que chega no fim de vida com 20 imóveis, com vários carros na garagem, muito dinheiro no banco aí, fazendo bastante renda, e o cara tem de renda, sem contar a previdência dele, o cara tem de renda, por exemplo, mais de 50 mil reais, só de aluguéis e essas coisas. E aí, com o argumento de que você vai tirar o privilégio desses caras, você vai prejudicar os mais pobres. E eu vou mostrar para vocês a faixa de pessoas mais pobres, que é as pessoas que eu estou reclamando que essa Previdência ataca, e trago para você aqui. Olha, veja bem, Cláudio Celos, aquele azulzinho que você está vendo na pirâmide são pessoas que ganham a partir de R$ 13.560. Esse azulzinho que você está vendo, pessoas que ganham a partir de R$ 13.560, é 1% da população brasileira, Cláudio Celos.
você está imaginando que a reforma da Previdência vai ser uma vantagem porque ela tira privilégio dos mais ricos. Os mais ricos no Brasil, eles correspondem a menos de 1% da população. E para justificar tirar privilégios dos mais ricos, você é a favor de prejudicar os mais pobres. E aí eu te mostro. 66% das famílias brasileiras ganham até R$ 2.034. Você acha que você está fazendo um bom negócio? Não para a sua expectativa de bolsonarismo. Eu digo para a sua sociedade. Vamos pensar o seguinte. 66% das famílias ganham até R$ 2.034. Elas serão extremamente prejudicadas por essa reforma. Porque para essas famílias, o benefício previdenciário significa comer ou não comer. Mas você quer cortar os privilégios daquele 1% que está lá em cima, que durante a vida acumulou milhões. Você acha mesmo que você está prejudicando aquele 1%? Não. Você está matando 66% da população sem encostar na qualidade de vida desses que você acha que está tirando privilégios. Porque para esses, o benefício previdenciário é uma noitada num restaurante de luxo. Agora, para esses 66% que eu estou te mostrando aqui, é a diferença entre ter ou não ter comida na mesa no outro dia. Então pensa nisso, volta com seu ponto de vista e não tem problema se você achar realmente que vale a pena continuar mantendo esse ponto de vista, não, mas eu te convido a ver aí, ó, a pirâmide do imposto de renda. Basta você escrever pirâmide do imposto de renda no Brasil, ou então pirâmide de renda no Brasil, e reflita se você realmente vai tirar benefícios, você vai cortar privilégio dos mais ricos, retirando dos mais ricos aquilo que não faz diferença para eles. Eu volto a dizer, você pegar uma pessoa que ganha de renda, de patrimônio acumulado, 50, 100 mil reais por mês, e tirar um benefício previdenciário de 5 mil dessas pessoas, você acha que você está prejudicando essas pessoas mais do que quando você pega um trabalhador que ganha R$ 1.000 por mês e tira dele o benefício? Será que essa reforma faz sentido pelo seu argumento? Eu acho que não. Meu ponto de vista é esse. Eu acho que não. Mas eu te convido a trazer aí os seus argumentos, porque eu estou lendo, fazendo questão de ler, e eu estou tentando responder, eu estou, obviamente, fazendo questão de responder as pessoas que são a favor, porque a partir do raciocínio das pessoas que são a favor, eu consigo mostrar por que muitas pessoas estão enganadas. Então, eu peço para vocês que mandem esses argumentos de quem for a favor, por favor, mande o argumento, porque assim eu consigo dialogar com vocês. Inclusive, aquele rapaz que tinha participado, ele sumiu, ele não trouxe mais argumento aqui do outro lado. Benedito José Bernal fala: sou a favor do fim da universalidade de acesso à aposentadoria. Até Silvio Santos pode se beneficiar da aposentadoria pública. Absurdo. Pessoas com renda própria acima do teto da Previdência deveriam estar de fora do benefício. Benedito José Bernal. Muito obrigado, Benedito, Muito obrigado pelo superchat. E esse ponto de vista seu, Benedito, é um ponto que eu, particularmente, não concordo, mas eu também não me incomodo se isso acontecer. Sabe por quê? Porque eu volto a dizer, o que realmente me incomoda na reforma da Previdência nem é a reforma como um todo. O que me incomoda na reforma da Previdência são as modificações impostas àqueles que ganham muito pouco, que são a maioria e que vão causar um impacto muito grande na economia. Por que eu acho que o ponto de vista que você tem não faz muito sentido? Porque é o seguinte, no momento que você tira da possibilidade de aposentadoria as pessoas que ganham muito dinheiro, você automaticamente tira uma fonte de renda da aposentadoria. Porque a aposentadoria, o sistema previdenciário, ele é um sistema de diversificação de risco. O que é diversificação de risco? Todos que estão trabalhando estão sujeitos a várias eventualidades. Dentre essas eventualidades, tem, obviamente, a pessoa pode adoecer, a pessoa pode morrer. A gente tem, inclusive, o benefício caso uma pessoa coberta pelo INSS seja presa, que é tão criticado aí como bolsa presidiário, né? Não é um seguro.
Você pode fazer um seguro num banco, ele trabalha com a diversificação de risco. Várias pessoas fazem um seguro semelhante. Aquela pessoa que precisou, ela recebe aquele seguro. Eu não sou contra o direito dos mais ricos se aposentarem, porque os mais ricos, se eles participaram sustentando a Previdência, não é errado que eles se aposentem. Até porque a pessoa vai acumulando durante a vida aquelas prestações, aquelas contribuições, e por mais que uma pessoa seja rica, ela tem, obviamente, o risco de se tornar pobre. E a pergunta básica é o seguinte: uma pessoa perde o incentivo de contribuir porque ela é rica, mas aí ela se torna pobre. Como que fica a situação dessa pessoa? Ela pode virar um emperro depois, porque hoje nós temos no Brasil, Benedito José Bernal, uma quantidade muito grande de pessoas que há poucos anos atrás, antes do golpe, recebiam o teto da Previdência. Olha, coisa básica, Benedito. Hoje nós temos no Brasil uma quantidade muito grande de engenheiros que foram despedidos como engenheiros e foram recontratados como analistas. Imagine você que esse engenheiro, antes do golpe de Estado, ele trabalhava e recebia o teto. Então ali ele nem ia contribuir porque ele recebia o teto da Previdência. Mas esse camarada, de uma hora para outra, ele passa por um golpe de Estado, uma crise, e as pessoas começam a receber menos. Agora ele já não está mais nessa situação. Então o que eu penso é o seguinte: se uma pessoa é extremamente rica, ela simplesmente ignora o benefício previdenciário. Uma falta de caráter muito grande é uma pessoa que não precisa, uma pessoa que às vezes, isso é comum, não é comum, mas isso acontece e gera muita crítica, né? Uma pessoa que é rica, às vezes o cara tem lá uma renda de 15 mil reais, mas porque tem a oportunidade de tirar um Bolsa Família, vai lá e dá o tombo no governo e tira o Bolsa Família. Isso é uma exceção, é uma crapulice, mas eu te garanto, Benedito, que o Silvio Santos não perdeu tempo, talvez, de ir lá e receber o INSS. Até porque talvez ele não tenha nem tempo, talvez não valha a pena para ele chegar lá, né, um cara milionário chegar lá no INSS lá para tentar receber. Mas é muito estranho quando a gente começa a criar situações que excluam pessoas. Mas também eu não me incomodaria se isso acontecesse. Sinceramente, não me incomodaria. Mas o incentivo que a gente estaria enviando para a sociedade é: se você ganha bem, não pague a Previdência. E automaticamente a Previdência existe exatamente porque as pessoas estão pagando. Benedito José Bernal, enquanto ter renda própria acima do teto não se beneficia. Não estou dizendo que essas percam o direito, entendeu? Ah, entendi, agora eu entendi. No caso, você imagina que a Previdência seria uma coisa como se fosse não um benefício previdenciário, mas uma complementação da renda. Eu entendi o que você quis dizer. É possível, esse modelo é possível. Não é impossível que exista esse modelo, não. Só que esse modelo é muito complicado, porque esse modelo, fiscalizar, isso é interessante. Quando a gente pensa nesses modelos econômicos, pessoal, fiscalizar esse tipo de modelo é tão complexo que é mais barato para o Estado simplesmente criar de forma universal. Por exemplo, na Inglaterra, vou contar para vocês uma história da Inglaterra que a gente pensa que fraude é só no Brasil, né? Na Inglaterra eles têm uma dificuldade muito grande porque tem pessoas que não estão trabalhando oficialmente, recebem o dinheiro em mãos para receberem também o benefício de seguro-desemprego, que lá é contínuo. Então é fraude, é crime. Né? Parece que lá isso é inclusive crime. Mas mesmo assim acontece. E o que eles fazem? Olha, eles preferem deixar que isso aconteça do que criar, às vezes. Eles criam burocracia, né? Você tem que ir lá de tantos em tantos dias para provar que você está procurando emprego, ou seja, que você não está empregado. Mas tem coisas que é bem complicado, bem complicada mesmo. Deixa eu agradecer aqui. João Renato Queiroz, da La Rocha. Parabéns por seu trabalho, Léo. Bolsominions estão de pirracinha e não conseguem ter pensamento crítico. Agora vejo como o mau caratismo e não como enganados. Muito obrigado, João Renato Queiroz da La Rocha. Pode ser. Olha só, o posicionamento do Fábio Ribeiro, que eu estava percebendo aqui. Moro não roubou ninguém. Ele está fazendo grandes projetos na área criminal para colocar bandidos que estupram e matam a sangue frio realmente atrás das grades. Isso é controverso, Fábio Ribeiro, porque veja bem,
E eu, Fábio, veja bem, você apoia o Moro. A intenção dessa live não é bater de frente com você que apoia o Moro, mas tentar te convidar a enxergar coisas que talvez você não tenha percebido. Olha, no momento que você imagina que o Moro está lutando contra o crime, existem várias pessoas que defendem a ideia de que, como nos Estados Unidos existe uma indústria dos presídios, eles estão tentando replicar esse modelo aqui no Brasil. A indústria dos presídios funciona da seguinte forma, Fábio Ribeiro. Você, eu, nós que trabalhamos e somos contribuintes, somos nós que vamos custear as pessoas que estão atrás das grades. Isso mesmo. Somos nós, brasileiros, que estamos pagando impostos, que vamos dar ao Estado o dinheiro para colocarem as pessoas na cadeia. Políticas mais duras que levem mais pessoas para as cadeias criam uma demanda por presídios, que obviamente nesse novo modelo econômico vão ser presídios privados. Esses presídios privados demandam várias atividades que giram muita grana. Você já parou para pensar, Fábio, quanto que ganha uma empresa que vende marmitex para presídio? Eu tô te dando uma ideia, porque normalmente as pessoas olham uma pessoa com uma atitude e elas costumam ter a ilusão de que aquela atitude é uma atitude pura com boas intenções. Será que o Sérgio Moro realmente é uma pessoa que quer bandidos atrás das grades? Porque o mesmo Sérgio Moro que quer bandidos atrás das grades é o Sérgio Moro que há pouco tempo atrás estava defendendo a redução dos impostos em cigarro. Ou seja, Sérgio Moro tem uns interesses econômicos. Aí eu vou te chamar a atenção, Fábio Ribeiro, de uma denúncia que nunca é ouvida no Brasil, que ela é uma denúncia que existe há uns anos, que é a denúncia do Tacla Duran. E olha, a denúncia do Tacla Duran, ela é muito interessante, que ela mostra os depósitos que o Tacla Duran realizou para o sócio da esposa do Moro. Segundo o Tacla Duran, Fábio Ribeiro, o Sérgio Moro estaria comercializando liberdades na Lava Jato. Como que funcionava o esquema? Segundo o Tacla Duran, o Sérgio Moro, para aceitar uma delação premiada, o Sérgio Moro e o Ministério Público colocavam um preço. E a pessoa pagava esse dinheiro para um advogado, me parece que é o Zucoloto, e esse Zucoloto pegava esse dinheiro e distribuía esse dinheiro para procuradores e para juízes, e aí a pessoa ia para casa. O que significa que no momento que você acha que o Sérgio Moro estava lutando contra o crime, ele poderia estar lutando pelo dinheiro produzido pelo crime. Então são coisas que você precisa pesquisar, até para que você consiga chegar aí a um consenso intelectual menos emocional, porque parece que E olha, tem muitas pessoas que estão defendendo o Sérgio Moro porque elas estão tão empenhadas no sonho de verem o Brasil livre da corrupção que elas não conseguem enxergar que, na verdade, o Sérgio Moro é uma proposta de troca. Um novo Brasil, uma proposta aí de um novo Brasil nas mãos de outros corruptos e não livre da corrupção, né? Voltamos a dizer, coisa básica, olha, eu não estou necessariamente, Fábio, dizendo nesse momento, não estou dizendo nesse momento que o caso Queiroz seja verdade, não estou dizendo. Tudo merece investigação. Mas por que ele não corre atrás do caso Queiroz? Então, ou seja, são outros políticos, outros corruptos que estão no poder. E a nossa vontade de ver a corrupção acabando, às vezes faz com que a gente crie um herói que é só um ser humano, que é só mais um cara defendendo seus próprios interesses. E deixa eu trazer sobre a reforma da Previdência, essa colocação aqui do portal Sabendo Direito. Vamos resolver o problema da Previdência? Geração de empregos. Aumento de contribuição. Simples assim. Isso é muito importante, porque vejam bem,
Qual que é o momento que se discute a reforma da Previdência? O momento que o Brasil tem o maior desemprego dos últimos tempos. E discutir uma reforma da Previdência no momento que o Brasil tem o maior desemprego dos últimos tempos é a mesma coisa de você decidir vender a sua casa no momento que você está passando por uma dificuldade financeira. A tendência natural é que você venda barato. Você quer resolver o problema rápido? Né? Olha, você está com um filho no hospital precisando de fazer uma cirurgia, você vai vender sua casa por um valor abaixo do que ela vale porque você quer salvar seu filho. Isso é natural. Se vocês observarem como as coisas foram acontecendo no Brasil, é exatamente isso que está acontecendo. Colocaram o Brasil em crise, aproveitam agora da crise para aprovarem medidas impopulares como reforma trabalhista, reforma da Previdência, vender o patrimônio público, vender pré-sal, vender Petrobras. Tudo isso acontece em meio a uma grande crise e a promessa que sempre se tem é que depois disso a crise acaba. A gente tem ouvido isso constantemente. Ah, não, é só aprovar a reforma trabalhista que vai gerar empregos. Cadê os empregos? Ah, a reforma da Previdência aí vai gerar empregos. Não vai gerar empregos, gente. Vamos cair na real. A questão de gerar empregos, ela depende de alguém querendo o produto desses empregos. Se a gente não cria uma demanda para o produto brasileiro, ou seja, se a gente não tiver condições de ter pessoas querendo comprar o produto que a gente produz, dificilmente a gente vai gerar empregos. E quando você faz uma reforma da Previdência que tira dinheiro das mãos dos velhinhos, você tira o dinheiro das mãos de quem gasta todo, o velhinho gasta absolutamente todo o dinheiro no comércio. Ou seja, você está desgerando empregos com a reforma da Previdência. Então, qual que é a grande lógica desse momento? A grande lógica é que nós estamos vivendo uma grande ilusão de uma reforma da Previdência que vai tirar privilégios. Ela não está aí para tirar privilégios. Ela pode até trazer uma retirada de privilégios como petisco publicitário para falar, não, vai tirar privilégios. Mas peraí. Igual uma coisa que eu percebi, que eu vi que é a coisa mais balela do mundo. Ela é uma reforma justa, porque ela é mais progressiva. O pobre paga bem menos. Cara, cai na real. A pequena diferença na alíquota do pobre vai ser neutralizada pela inflação. No momento que o pobre começa a pagar um pouquinho a menos, é mais dinheiro na rua de uma vez só e todo mundo aumenta os preços, tá neutralizado. Fabrício Domingues Ferreira, Maitê Proença, que já foi casada com um dos filhos de Roberto Marinho, inclusive com a geração de uma herdeira, até hoje recebe pensão do SP-Prev, decorrência do falecimento de seu pai, ex-procurador de Justiça do Estado de São Paulo. Então, tá aí, ó. Isso aí é um privilégio. Isso aí é um privilégio. Isso é privilégio. Agora, quem ganha um salário mínimo, isso não é privilégio. Então eu acho que se a gente tivesse, nesse momento, uma pressão no sentido de realmente retirar privilégios, a gente teria uma pressão no sentido de não tocar nos mais humildes. Por que isso não acontece? Ah, tudo bem, reformem a Previdência, mas não toquem nos mais humildes. Reformem a Previdência, mas não toquem naqueles que ganham até 2 salários. A gente concorda com isso, não concorda? Até os eleitores do Bolsonaro concordam com isso, né? Que a melhor reforma da Previdência seria aquela que não tocasse nos mais humildes. Aquela que não tocasse naqueles que ganham até 2 salários mínimos. Vamos concordar que seria a melhor reforma da Previdência que a gente teria, mas não é essa a proposta. A proposta é acabar com o privilégio. Acabar com o privilégio de quem? Acabar com o privilégio do cara que ganha R$1.000 por mês? Esse cara é o privilégio, né? Deixa eu agradecer, Patrícia S. Léo, aprovado o texto básico da reforma, a Glaze tão ridicularizada pela Globo e os Minions, apelando e pedindo pelos brasileiros pobres e os egoístas rindo, principalmente o relator. Muita maldade. Patrícia, olha, eu vou te falar uma coisa, Patrícia. Nada é mais... Se a reforma... Eu acredito em Deus, tem pessoas aqui que não acreditam em Deus. Se a reforma da Previdência passar, podem ter certeza que vai ser o melhor castigo para o eleitor do Bolsonaro e para os brasileiros
inertes. Sabe por quê, pessoal? Porque olha só, nós tivemos um empenho muito grande de pessoas para eleger o Bolsonaro. Nós tivemos uma inércia muito grande de pessoas para retirar o Lula da cadeia. Então, olha o Brasil que nós temos hoje. Nós temos um Brasil que poucas pessoas realmente se levantam para retirar o Lula da cadeia. Nós temos um Brasil que realmente fez um grande barulho para eleger o Bolsonaro. E um Brasil relativamente jovem. Brasil relativamente jovem. Vamos concordar que o Brasil inteiro vai pagar pelo que está acontecendo, mas os mais velhos, aqueles que obviamente viveram o governo Fernando Henrique, depois o governo Lula, eles se dividem aí em dois grupos. Um dos grupos é o grupo que já se aposentou e o outro grupo é aquele que vai entrar na regra de transição, né? Ou que aposentou, ou que já tem aí o direito adquirido, ou que vai entrar na regra de transição. Mas quem vai pagar mesmo, quem vai realmente ser sacrificado pela reforma da Previdência, é o jovem brasileiro, o mais engajado na campanha do Bolsonaro. E nós temos hoje muitos jovens se achando economistas que estão lutando por isso. Então o que eu penso agora, Patrícia, é que não é a Glaze que está sendo ridicularizada. Vamos pensar o seguinte, Patrícia. Olha, imagine que você percebe que tem uma pessoa que está dentro de um prédio e para aquela pessoa sair do prédio, ela tem que descer 2 escadas, ela está na janela. Você percebe que começa a se formar um incêndio ali na base do prédio e é plenamente possível que aquela pessoa saia. Então, Patrícia, você começa a gritar desesperadamente com aquela pessoa, sai daí, rapa fora, e aquela pessoa está rindo da sua cara, aquela pessoa está te ridicularizando, aquela pessoa está fazendo de tudo para rir de você, mas não te ouve. Não te ouve porque você veste vermelho e você é petista. Mas a pessoa grita, a pessoa berra, a pessoa faz de tudo. Quando o fogo toma as escadarias e não tem jeito mais de você descer, aquela pessoa ainda tem a dignidade de chamar o corpo de bombeiros, pedir para estender aquele elástico onde as pessoas pulam por cima e te fala, pula, não fica no incêndio. E a pessoa que está dentro do prédio morre queimada, porque ela não pode escutar uma pessoa de vermelho convidando as pessoas para saírem do prédio pegando fogo. Aí a pergunta que eu te faço agora, Patrícia, é o seguinte: quem que é nessa história o ridículo? É a pessoa que estava lá fora convidando o outro para sair para não ser queimado? Ou é a pessoa que ficou lá até pegar fogo? Eu falo isso porque, não se preocupe, a Glaze chega em casa, encosta a cabeça no travesseiro e fala, eu fiz o máximo que eu podia. Sabe por que eu tenho certeza disso? Porque eu estou assim. Eu estou assim, Patrícia. Olha, eu não vou ser afetado pela reforma da Previdência de forma alguma. Primeiro, porque eu nunca contribuí. Nunca é mentira. Eu trabalhei carteira assinada com meu pai 2 anos. Durante esses 2 anos eu realmente contribuía. Hoje eu até contribuo como microempreendedor individual, mas não é aquela coisa daquela pessoa que ficou extremamente empenhada em pagar adequadamente, fez aquilo durante a vida inteira. Então, eu não vou ser prejudicado, primeiro ponto, pela reforma da Previdência. Segundo, eu sou cidadão europeu, o que significa que eu posso rapar fora para a Europa, e tem vários países na Europa que se eu tiver em dificuldade financeira, depois de certa idade, eu vou ter um benefício de prestação continuada lá na Europa, que vai ser obviamente bem maior do que esse brasileiro. Então, eu me vejo na situação da Glaze. Sabe por quê? Porque a Glaze foi senadora, hoje ela é deputada, gente. A Glaze é rica. Vamos cair na real. Não é porque ela é do PT e defende os pobres que ela é pobre, não. A Glaze é rica. Então vamos cair na real. A Glaze está lutando por um povo diferente dela. Ela obviamente tem a previdência privada dela e não está errado. Não está errado. Ela obviamente
tem dinheiro guardado e não está errado. Ela tem patrimônio, ela vai ter casa de aluguel, vai ter... Você acha mesmo que o idiota, pobrinho de 16 anos, que vai começar a trabalhar agora nesse novo modelo de previdência, rindo da cara da Glaze, será que é ele? Será que é ele que está ridicularizando a Glaze? Eu falo isso porque tinha muita gente que achava mesmo, que estaria ridicularizando a Dilma falando sobre estocar o vento. Né? Tipo assim, pessoas que acham mesmo que entende. Patrícia, muito obrigado, Patrícia. Agora, olha aqui o que fala o Tony Conceição. Estopa, você sabe que a Glaze só está pensando na aposentadoria dela mesma. Olha, Tony, você acredita nisso? A gente pode acreditar várias coisas. Tony, tem várias coisas que você pode acreditar nesse momento. Se você acredita que a Glaze é realmente uma deputada empenhada com os seus princípios, que ela realmente é uma pessoa empenhada com princípios, você pode acreditar... Deixa eu ver um negócio aqui. Se você acredita que a Glaze realmente é uma pessoa de princípios, você pode até imaginar que ela está fazendo isso pro povo. Ela está lutando pelo povo. Agora, se você acha que a Glaze é um político espertalhão, a gente pode até dizer que ela está fazendo tudo isso para ser eleita de novo. Agora, achar que ela está fazendo isso por causa da aposentadoria dela, isso é estupidez extrema. Sabe por quê, Tony? Olha só. Veja bem, eu vou pegar e vou colocar para você aqui o seguinte. Eu vou pegar 40, eu nem sei se cabe 40 milhões aqui, 40 mil, vou colocar 40 mil e vou dividir por 6 para ficar próximo do teto da Previdência, só para a gente ter uma noção de quantos meses a Glaze, recebendo a aposentadoria dela no teto, ela demoraria para chegar nos 40 milhões que estão sendo oferecidos agora para quem votar a favor da reforma. Então, eu te pergunto nesse momento, Tony, será que faz sentido o que você está falando? Não, porque se você acredita no caráter da Glaze, quem gosta da Glaze acredita no caráter dela. Se você acredita no caráter da Glaze, a Glaze está fazendo isso por amor ao seu povo. Porque, obviamente, ela não vai conseguir beneficiar só o eleitor dela. Se você não acredita no caráter dela, pensa que ela é só uma espertalhona, você vai imaginar que ela está fazendo isso para garantir votos nas próximas eleições. Agora, pensar que uma pessoa... Olha, vamos cair na real, Tony. Pensar que uma pessoa que administra aí uma verba de gabinete de 100 mil reais, pensar que uma pessoa que tem salário praticamente teto constitucional está preocupada em lutar contra o sistema por causa da própria aposentadoria, não, você não é tão bobo assim, você é mais inteligente do que isso. Eu volto a dizer, você pode acreditar que ela está fazendo isso só por finalidade eleitoreira, isso é normal. Você não acredita nela como uma pessoa íntegra, você acredita que o negócio dela é só ganhar voto e ela está fazendo ceninha para ganhar voto. Isso é possível. Mas você pode acreditar que ela é uma grande deputada que está lutando pelos mais pobres. Agora, o que você falou aí, nunca, cara. Deixa de ser bobo. Olha, Tony, aposentadoria do teto previdenciário significa alguma coisa para mim e para você. Deputado, gasta isso numa noitada, num restaurante. Sabe por quê? O problema do brasileiro é que o brasileiro é muito bobo. O brasileiro olha para um deputado e acha que um deputado ganha só o salário. Não.
O deputado ganha muita grana, gente, porque, olha, o cara ali vai acumulando, depois de 4 anos no Congresso, ele já juntou patrimônio gera dinheiro, dinheiro que gera mais dinheiro, que gera mais dinheiro. No final das contas, é tanto bajulador que esse cara já juntou muita grana, só para você ter uma ideia. Eu acho que é só o Flávio Bolsonaro movimentou 17 imóveis, que agora estão chamando a atenção para esses 17 imóveis aí. Deixa de ser bobo, cara. Olha, você pode escrever, você quer desprezar o trabalho da Glaze? Escreve da seguinte forma: a Glaze está preocupada só em fazer cena para ganhar votos. Essa é a melhor forma de desprezar. Sabe por quê? Porque tem pessoas que acreditam que a reforma da Previdência vai ser uma coisa boa, tem pessoas que acreditam que a reforma da Previdência é necessária. O que essas pessoas podem fazer nesse momento é dizerem que o que a Glaze faz é politicagem. Por quê? Porque se você acredita que sem a reforma da Previdência a Previdência vai quebrar, a pergunta básica que eu te faço nesse momento é o seguinte: se a Previdência vai quebrar, a Glaze não poderia pensar na aposentadoria dela com a Previdência quebrada, ela estaria a favor da reforma, não? É só uma questão de usar um pouco a inteligência. Né? E o Samba e Pagode fala, são uns 39 imóveis. Então, tipo, para de tentar analisar um deputado que foi senador a partir do seu mundinho, do seu universo, cara. Porque, olha, eu tô aqui pedindo superchats e depósitos, inclusive quem puder me ajudar, tem depósitos, tem contas aí onde vocês podem fazer depósitos bancários. Quem puder me ajudar, me ajude, porque eu estou lutando aqui para pagar a conta de luz. Agora, essa galera aí do Congresso, político, não, cara. Tony, político, os caras têm tanta grana e tanta regalia, já começa que, olha, enquanto nós precisamos tirar do nosso salário o nosso sustento, quase político nenhum precisa tirar do salário deles o próprio sustento, porque quase tudo é verba disso, é verba daquilo outro. Não, cara, olha, o teto previdenciário para um político desse não faz diferença nenhuma. Não que eles não queiram, lógico, eles vão querer acumular absolutamente tudo, mas ela não deixaria de estar do lado que rola grana por causa de uma aposentadoria de teto previdenciário. Isso obviamente não, cara. De forma alguma. Nem sonhando. Eu acho que é bem sem nexo isso aí. E eu vi outro negócio aqui, ó. Antônio de Lima, que fala aqui, PT e PSOL têm os deputados mais gastões. Olha... E o Dinho Silt pergunta, Glaze seria a amante na planilha da Lava Jato? Eu vejo falar essas coisas, o eleitor do Bolsonaro fica sempre chamando ela de amante, mas eu não sei, ô Dinho Silt, porque normalmente quando tem planilhas, o dinheiro vai para algum lugar, e a melhor forma de localizar esse dinheiro é através das contas, como por exemplo o caso do Eduardo Cunha. Uma outra forma também é uma denúncia atrelada a um depósito, é o que o Tacla Duran fez. O Tacla Duran fez uma denúncia a respeito de venda de liberdade na Lava Jato, mostrou o depósito que foi feito, o que significa que se tiver uma quebra de sigilo é possível perceber ali. Agora, pode ser que sim, o que tem que fazer nesse caso, Dinho? É preciso que quebre o sigilo bancário dela e tente encontrar esse dinheiro dessa planilha entrando em data semelhante. E se isso realmente aconteceu, ela passa a ser a amante da planilha da Lava Jato. Mas simplesmente ficar falando, eu acho que é complicado, né? Eu acho que a gente acaba fazendo oba-oba. E oba-oba é ser massa de manobra dos outros. Você concorda comigo? Você não é político, você é só um ser humano que está, talvez, nessa empreitada aí porque você não gosta de corrupção, você quer o fim da corrupção. Mas aí você se alia a um grupo de corruptos para criticar outras pessoas e você fica repetindo o discurso deles sem saber se é verdade. Eu acho que isso é ser massa de manobra. E o Antônio de Lima fala que PT e PSOL têm os deputados mais gastões. Não é não, viu, Antônio de Lima? Eu falo com você por causa do seguinte. Não sei se quem me acompanha há muito tempo sabe, eu já falei que eu já fui eleitor do Aécio, mas eu nunca fui eleitor do Aécio. O que eu quis dizer é que eu já confiei no argumento do Aécio. Eu não fui eleitor porque eu não votei.
né? Naquele ano eu nem votei, eu tinha que vir em Ponte Nova, eu estava em Belo Horizonte, mas eu trabalhei na campanha do Aécio. E eu te falo, olha, Antônio de Lima, a campanha do PSDB, ela é uma campanha sem limites. A campanha do PSDB, ela recebe dinheiro de todos os lados. É o dinheiro oficial da campanha, é o dinheiro que fica guardado na fazenda dos políticos e ali rola dinheiro mesmo. Não falta dinheiro para nada. O pessoal do PSDB, normalmente, eles chegam e fazem festas com vinhos caríssimos, coisas só para jogar dinheiro fora. Agora, quando o assunto é PT, a conversa já começa, você sabe como é que é, né, Partido Popular. E eu falo que essa conversa é muito chata, Antônio de Lima, porque quando você está trabalhando, hoje, por exemplo, eu faço esse trabalho de comunicação social, mas antes eu trabalhava com gravação. Então, é bem frustrante você chegar, por exemplo, com um microfone para ficar o dia inteiro fazendo gravação, e a primeira coisa que você escuta é o pessoal falando, você sabe como é que é, né? Partido Popular, né? Tem pouco dinheiro, não tem dinheiro de empresário. Então a gente vê muito isso aí. Só que o que acontece, uma coisa que a gente precisa concordar é o seguinte: quanto mais pobre é o político, obviamente, mais ele vai precisar das verbas que estão disponíveis. Então existe uma diferença muito grande entre uma pessoa ter um imóvel e retirar aquela verba para comer gente, ou a pessoa realmente precisar daquela verba porque ela não tem aquele imóvel. Normalmente uma pessoa que vem pelo PT, isso normalmente, lógico que tem exceções, normalmente uma pessoa que vem pelo PT, ela vem sem ter um patrimônio anterior. Então ela não vai conseguir, por exemplo, regalias de conseguir coisas fora do registro, como conseguir um deputado que vamos falar em Minas Gerais, deputado que era do PSDB na época do governo de Minas Gerais, era do PSDB, ele não precisava nem esquentar a cabeça com colocar as coisas nas verbas dele, porque obviamente tudo estava à disposição, porque o governador liberava e pronto. Então essa informação aí é uma informação que eu nunca vi na prática, não. Sempre foi o contrário. Quando todas as vezes que tinha que fazer qualquer trabalho para o PT, o próprio contratante já falava, olha, para o PT, você sabe que é mais barato, mais demorado para receber. O que acontece, e quem trabalha nessa área de audiovisual, quem presta serviço para político vai saber muito bem que a felicidade toda vem quando fala que é para o cara do PSDB, que aí você pensa, olha, o dinheiro vai vir imediatamente, não vai ter dificuldade nenhuma, não vai ter choradeira, porque ali brota dinheiro. Então eu não sei de onde você tirou essa informação aí, mas até onde eu sei é o contrário. E deixa eu agradecer a vocês pelas participações, deixa eu agradecer mais uma vez o Fabrício Domingues Ferreira pelo superchat. Muito obrigado, Fabrício, que trouxe o caso aqui da Maitê Proença, que recebe as regalias até hoje e, no entanto, as pessoas não conseguem considerar a regalia, né? E não vai ser tirado, porque é direito adquirido. Deixa eu agradecer o José Lula Haddad Dávila. Eu não sei como funciona exatamente a questão, José, que fala que está tentando mandar um superchat, mas não consegue. Mas você pode ajudar também através das contas bancárias. Tem várias. Pessoal, quem puder ajudar, tem várias contas anunciadas aí no chat. Nas descrições desse vídeo. E quem puder ajudar, eu agradeço de coração. Eu queria pedir para vocês que assistam agora a reprise desse programa, que começa aqui em alguns segundos. Então, muito obrigado e eu volto daqui a pouquinho com o Léo ao Quadrado, isso 6h30 da tarde.